Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Logicamente, né? Bom dia, mas se você assiste a aula em outro horário, né? Tudo bem, beleza? Vamos lá dar continuidade ao assunto, tá? Vamos iniciar um novo módulo, que é o módulo do sistema digestório, ok? Então, a gente já saiu daquela parte lá dos animais, né? Dos seres vivos, ok? Quinta-feira que vem nós teremos aula pelo Zoom. Tá? Esse assunto aqui já é do quarto bimestre, tá? E quinta-feira, desculpa, que vem, teremos aula pelo Zoom, né? Eu ia marcar aula pelo Zoom hoje, só que eu acabei esquecendo, né? E também eu me confundi lá que o ensino médio não faz PAEB, eu pensei que vocês faziam, né? Aí eu pensei que teria PAEB, então por isso que eu não marquei. Então, quinta-feira que vem, aula pelo Zoom, tá? Então vamos lá iniciar aqui o sistema digestório, ok? Aqui dá para você ver, né, as estruturas internas, né, bem compactada, ó, bem encaixada, tá? No nosso fígado, né, do nosso estômago, do pâncreas, né, do intestino grosso, do intestino delgado, tá? Aonde eles estão perfeitamente encaixados, né, na nossa estrutura interna. Ok? E o que é a digestão, né? A digestão, pessoal, ela é nada mais, né, nada menos que a transformação, ok, de alimento em moléculas, ó, menores, tá? Por que tem que transformar em moléculas menores? É para que a gente consiga absorver, aproveitar tudo aquilo que o alimento tem a nos oferecer, né? Então, por isso, eles chegando em partículas maiores, eles vão ser degradados, vão ser quebrados por determinados ácidos, determinadas enzimas, e assim, posteriormente, serem absorvidos, né? Mas absorvido para onde, professor? Para onde vai, né, essa absorção, né? Quase não falo, eu ia falar absorvente, tá? Para onde vai absorver? Né? Para nossa corrente sanguínea, para ser distribuído para as células e fazer a produção de energia para que você consiga desempenhar as atividades do dia a dia, para que você tenha, né, disposição, principalmente disposição. Quando você se alimenta bem, pratica atividade física, a sua disposição no seu dia, né, fica melhor, né? Até a quantidade de endorfina melhora, né? A gente vai ver também é, o sistema de neurônio já, o sistema hormonal, né, o sistema endócrino mais para frente, tá? Então, é a transformação dos alimentos em moléculas menores que possam ser, ó, absorvidas pelo corpo. E isso, pessoal, acontece em um tubo digestório, né? A digestão, como você sabe, ela começa na boca e termina, né, lá no intestino, ok? E depois, aquilo que não é aproveitado, você tem que eliminá-lo. Se você come 500 gramas de comida, 200, 300 será eliminado, ok? E o tubo digestório começa na boca e termina lá no ânus, ok? Mas ele tem uma divisão, por quê? Ele tem a divisão dele mecânica e a digestão química. Claro, né, pessoal? A digestão química é quando vai entrar a ação, né, de ácidos, né? Vai ter reações químicas que irão alterar aquele alimento, né? Aquele bolo alimentar que você acabou de ingerir. Por exemplo, ao acabar essa aula, você vai provavelmente almoçar, né? Ou então, se você assistiu lá mais cedo, você irá lanchar. Mas tudo bem. A digestão química é a transformação das moléculas maiores em moléculas menores. Um exemplo, pessoal, é aqui na transformação química, né, é da proteína, né? Você tem, vou comprar aquele, não, professor, porque tu vai comprar, já vai acabar, né? O ano, né? Aquele negocinho de desenhar, né? Mesa, que é horrível escrever aqui no mousepad, né? Do notebook. Então aqui, ó, né? Voltando ao assunto, tá? Vai transformar proteína em quê? Em colocar só um A aqui de aminoácido, tá? Em aminoácidos, para que esse aminoácido consiga ser absorvido, ok? Por exemplo, quebrar maltose, transformar em glicose, tá? Então, essa é a função
da digestão química. E a digestão mecânica é aquela que vai ter a quebra física, ó, dos alimentos. Então, você vai quebrá-lo, aonde? Através da sua mastigação e também, pessoal, de movimentos peristálticos, né? O movimento peristáltico ele não vai quebrar, né? Ele vai mais amassar, porque você comeu o alimento, né? Qual é a função dos seus dentes? Triturar, né? Rasgar, quebrar aquele alimento e quando você engolir, né? Junto com a sua saliva, né? Que são liberadas pelas glândulas salivares, é empurrar ele para baixo. Quem é que vai fazer isso, né? Movimento peristáltico. E esse movimento peristáltico, enquanto ele vai empurrando, ele vai compactando esse bolo alimentar para que ele chegue lá no seu estômago e comece o processo, né? Digestória, mas principalmente no estômago lá, pessoal, vai começar a quebrar, tá? Vai ter reações que vão ajudar a quebrar, principalmente lá no estômago lá, com a reação de proteínas, tá? Quebrar essas proteínas para que haja, né, o funcionamento correto, ok? Da sua absorção de nutrientes. Só apagar aqui e ir para o próximo slide, tá? Então, digestão mecânica e digestão química, né? Mecânica na boca e com movimento peristáltico. Chegou no estômago, chegou no intestino delgado, onde você tem, né, lá o jejum, o ilho, né, que vai sofrer ações, por exemplo, da glândula, né, da biliar, né, com a liberação do suco biliar, né, e também do pâncreas, né, que começa a fazer o processo de digestão química. E no estômago também, né, somente lá com a peptase, né, que é a quebra da proteína, né, transformando ela em aminoácidos. Aqui, pessoal, como é que se encontra, né, o processo digestório? Na digestão química, acontece porque temos o suco digestório. Quais são os exemplos de suco digestório? Eu tenho suco gástrico, então lembre-se daqui, ó, onde ele é produzido o suco gástrico? No estômago. Okay? A bile, pessoal, aonde ela é produzida? A bile é produzida no fígado, mas ela é armazenada na vesícula biliar, né? Na glândula biliar. Então, fígado a produz e a libera na glândula biliar. E a bile joga lá no intestino. Okay? Qual é a principal função da bile? Pessoal, servir como detergente. Em 2008, até caiu no Enem, né? Que ele perguntou lá qual era uma função, né, de uma substância liberada pelo fígado e o que ela agia, né? Aí a resposta, ela agia como detergente, né? Porque ela quebra gordura, né? Então, qual é a função da bile? Você que gosta de comer carne, né? Aquela picanha lá, aquela parte gordurosa, fica 3 horas mastigando aquela banha, né? Quem vai fazer com que seja quebrado, né? Vai demorar, mas quem vai tentar quebrar aquela gordura é a bile, né? Só que ela não vai quebrar perfeitamente. O que acontece com aquela gordura? Depois ela vai sendo compactada, né, nos seus vasos sanguíneos e você já sabe o que pode ocorrer com você, né? Hipertensão, né? Pode ter até um acidente, você pode ter até, né, rompimento, aterosclerose, ok? Da sua corrente sanguínea. E o suco entérico, ele é produzido no intestino, tá? Então aqui, ó, são um dos principais: suco gástrico, estômago, bile, né, no fígado, espejado na vesícula biliar, e você tem o suco entérico, né, que ele é produzido lá no intestino, ok? E a maioria dos sucos digestórios possui enzimas digestórias. E essas enzimas, ó, elas são proteínas que são capazes, ó, de quebrar determinado alimento. Ah, professor, então você está falando que determinadas enzimas elas vão quebrar proteínas para formar aminoácido? Ok? As enzimas elas são formadas por proteínas. E essas enzimas que são formadas por proteínas, elas vão agir, por exemplo, em outras proteínas, destruindo ela, quebrando, na verdade, né? Não destruindo, e formando, né, os aminoácidos para serem absorvidos. Só apagar. E parte do sistema digestório. Vamos ler como é que o tubo digestório
se classifica, né? Como é que ele está morfologicamente classificado. O tubo digestório está ligado a órgãos e glândulas, né? Que participam da digestão. E o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho boca, né? Eu tenho faringe, eu tenho esôfago, eu tenho estômago, eu tenho dois intestinos, o delgado e eu tenho o grosso, e termina lá com o reto e o ânus, né? Tirando, pessoal, as glândulas anexas, né? Que você tem aqui, né? Por exemplo, o fígado, né? Vesícula biliar aqui, ó, né? E também você tem o pâncreas, né? Que ele é uma glândula mista, porque ele funciona tanto no sistema digestório como no sistema endócrino, né? Quando é a liberação lá de insulina e glucagon, né? Controlando a taxa de açúcar, né? De glicose no seu corpo, e também, tá? Ela vai liberar o suco pancreático, que vai agir, né? No processo digestório. Então, ó, o pâncreas, ele é bem importante por ser uma glândula mista, né? Ele tem duas funções, uma no sistema digestório e outra no sistema endócrino, tá? Boca, faringe, tá? Esôfago, aí você tem estômago, fígado, pâncreas, vesícula biliar, você tem um colo, né? Que faz parte aqui do intestino grosso, né? Intestino delgado. Bem bonitinho, né? Perfeitamente alojado dentro da gente, ok? E a digestão, pessoal, ela vai começar na boca, tá? Ela começa na boca, e na boca aqui você tem estruturas. Amígdalas, alguém já teve amidalite aí, tá? Inflamações aqui das amígdalas, você nem consegue abrir a boca, né? Dói muito, não consegue nem engolir água, né? Você tem a língua lá nela onde tem, né? As papilas gustativas, o doce, salgado, o ácido, o amargo, né? Que eles vão distinguir, né? A diferença entre esses sabores, né? Você possui os dentes, função de degradar, quebrar o alimento, possui o lábio, né? Para trocar a saliva com outro crush, né? Brincadeira, né? Mas ajuda também no processo de mastigação, ok? Tá? Para manter sua boca fechada. E, pessoal, na boca também temos, né, glândulas salivares, né? São de três tipos. Eu tenho aqui, ó, a parótida, embaixo aqui, ó, a sublinguar e aqui a mandibular. Tanto é que você sente, ó, se você pegar mais aqui embaixo, ó, você sente uma petequinha bem aqui, ó, né? Ah, professor, calma. Eu já fui na frente do espelho, uma vez eu bocejei, né? Eu abri a boca e quando eu abri levantei minha língua, aí jorrou veneno. Opa, veneno não, né? Saliva, né? É que alguns têm veneno, né? E fez assim na frente do espelho, né? E saiu, né? Saliva. Foi por causa da glândula sublinguar, né? Aquela que fica embaixo da língua, né? Você já viu. Ela libera, né, uma grande quantidade de saliva, né? Tanto é que quando a pessoa está com pressão alta, principalmente pessoas mais idosas, toma, né, aquela pílula S, coloca logo embaixo da glândula, né, sublinguar, ok? Porque lá o remédio já vai direto, né, para o seu coração e o efeito dele é bem mais rápido. Aqui, ó, em seguida, a cavidade oral ou bucal, temos a faringe, dela o alimento vai para onde? Para o esôfago, né? E na faringe aqui, pessoal, tem uma importante estrutura, que é a epiglote, né? Qual é a função da epiglote? A epiglote, ela abre e fecha, né? Ela vai dividir o seu sistema respiratório com o seu sistema digestório. Você já percebeu que quando você bebe água, se alimenta, você não respira? Se você estiver jogando bola aí, deixa eu ver, tem boleiro aí na sala aí? Tem, né? Tem alguns. Deixa eu dar um exemplo aí. Malcher. Malcher, tu tá jogando tênis. Aí, Malcher, tá lá, né? Tá lá, né? Aí, tu vai lá tomar água, tu tá cansado, suado, tu foi lá beber água lá. Aí tu tava muito, né? Aí tu respirou, no momento que tu bebeu água, o que que acontece? Tu vai se afogar, né? Vocês já se afogaram aí bebendo água? Você bebe com muita pressa e você acaba respirando ao mesmo tempo que engole, o que que acontece? Aquela água vai para suas vias respiratórias. Aí você, né? Aí você acaba, acaba, né? Acaba não se engasgando, não, acaba, né? Se afogando, vamos supor, ok? Então a epiglote, né? Ela ó, abre
e fecha, né? Então, ó, como o alimento não para no sistema respiratório por causa dessa epiglote. Olha aqui, ó, o alimento, né, indo descer, quando ele vai descer, ó, observe bem aqui, ó, nessa imagem aqui, ó. O que que acontece aqui, ó? Olha a epiglote fechada aqui, ó. Ó, epiglote fechou e o alimento desceu perfeitamente para o seu estômago, ok? Mas como eu falei, se você respirar ao mesmo tempo que você está se alimentando, bebendo água, pode ir alimento, né, lá para o seu pulmão, tá? Isso pode ser prejudicial, viu, turma? Ó, e aqui, pessoal, o alimento passa da faringe ao esôfago e este, né, o esôfago empurra o alimento através de movimento peristáltico. O normal, turma, é esse alimento não voltar, né? Olha, ele vai descendo, ele vai sendo empurrado para baixo e fazendo com que ele não volte, né? Pessoas que sofrem problemas de refluxo, né? O peristaltismo lá ele não funciona corretamente. Por exemplo, eu tenho refluxo. De vez em quando eu não posso comer e deitar. Se eu comer, eu tenho que esperar lá uns 30 minutinhos para que a comida, né, se assente lá, como dizia a minha avó, né, no estômago, né? E depois eu posso deitar. Uma vez eu comi um hambúrguer e fui deitar, né? Deitei assim, ó, aí só veio pela boca, pelo nariz, fiquei o dia todo com aquele cheiro de vômito, né? Porque veio tudo, né? Porque eu não posso dormir, tem que dormir com travesseiro um pouquinho mais alto, né? Então, quem sofre, né, de refluxo é horrível, ok? E aqui, pessoal, o estômago. Ele é um órgão muscular, né, que liga o esôfago ao intestino, né? E é nele, pessoal, que vai ficar armazenado o alimento por algum tempo, né? Ele serve como uma bolsa, né, que tem uma parede mucosa e oca, né? E ele é todo ondulado, tá? Então ele é oco, né? Chega a armazenar, ó, até meio litro de comida, ó, 1,5 litro, na verdade, não meio litro, tá? Desculpa, né? Até 1,5 litro. Ah, tio, quero ir para o aniversário lá e eu vou comer tudo. Bebe água, que a água vai dilatando, né? Água com gás, bebe água com gás, né? Que o CO2 vai dilatando. E quando tu chegar lá, aí tu vai sentir, né? Tu comeu tanto que fica uma bolinha bem aqui mais embaixo, assim, ó. Bem aqui assim fica uma bolinha, né? Ela fica um pouquinho puladinha, por quê? Porque você comeu tanto que o seu estômago tá cheio, tá lotado, e você fica pesado, não consegue nem andar, né? E a sua principal função, ó, principal função do estômago é o que, pessoal? Lembra isso aqui, ó, quebra e a digestão, né, de alimentos proteicos, por causa da enzima protease. A enzima protease, ela vai reagir aqui, tá, no seu estômago, né, fazendo a quebra de proteínas para elas serem absorvidas em forma de aminoácidos. Ó, e as células em sua parede interior, né, produzem o suco gástrico, ok? Tá? Onde tem protease, e ele vai ajudar aqui, ó, né, a digestão de alimentos proteicos. Apagar e ir para o próximo slide. Continuando aqui, ó, olha aqui, ó, o estômago, né? O estômago comunica-se com o intestino delgado através de um orifício chamado piloro. Olha o piloro bem aqui, ó, né? Ah, tio, eu já vi falar algumas pessoas que têm H. pylori, né? É uma bactéria, pessoal, ela fica aqui no piloro e ela fica mais no seu estômago, tá? A H. pylori, né? Tem que tomar um remédio, né? Bem forte, tá? Né? A pylori. Como é que ela aparece, pessoal? Eita. Como é que ela vai aparecer, pessoal? Através quando você tiver pequenas ulcerações, pequenas feridas aqui, tá? No seu estômago. Aí ela aparece, tá? Quando vocês têm pequenas ulcerações, uma gastrite mais avançada, né? Ela avança para uma H. pylori, né? Muitas pessoas, pessoal, muitas pessoas têm esta bactéria, né? Mas ela acaba
não interferindo, não acaba trazendo prejuízo. Mas em alguns que têm um hábito alimentar, né, de forma errada, né, se alimentam erradamente, né, e vai fazer com que, por exemplo, tenha ulcerações, gastrite, né, você passa de uma gastrite para uma ulceração, aí, né, H. pylori, muita dor de barriga, né, parece uma azia que não passa, né. Conheço uma menina que tinha, né, a prima da minha mulher, ela tinha, né, e tomava praticamente toda semana ela tinha que estar tomando o remédio. Ó, e vamos lá, pessoal, para o intestino, né? O intestino ele é dividido em dois. Você tem o intestino delgado, aqui, ó, é o maior e tá todo, né, entrelaçado, né? Parece aquele fio de lã, né? Quando vem lá todo embaraçado, ok? Todo rodeado. Por exemplo, aqui quando a gente estudou lá verminoses, uma verminose que, dependendo de um adulto, né, que o estômago já, o intestino pode chegar a mais de 5 metros, pode ter lá uma solitária e uma tênia de 3 metros, 4 metros dentro de uma pessoa, né? E qual é a divisão do intestino delgado? O intestino delgado ele vai se dividir em três partes: duodeno, jejúnio e íleo, tá? Você vai ver as funções de cada um. E também, pessoal, temos glândulas anexas a ele. Quais são, pessoal? Eu tenho o fígado, maior glândula ó, do corpo humano, e você tem o pâncreas, né? Que é a glândula mista. Então, ó, o intestino delgado ele é dividido em três partes, tá? Duodeno, jejúnio e íleo. E junto a ele você tem duas glândulas que vão liberar substâncias químicas lá dentro, que é o fígado e que é o pâncreas, tá? Professor, por que joga lá dentro lá do intestino? Para ajudar no processo digestório e posteriormente a absorção do alimento. Lembra que a absorção do alimento, a absorção de nutrientes, né? Um pouco de água, e a formação do bolo fecal, eles iniciam aqui no intestino delgado, né? A iniciação do bolo fecal, do cocôzinho, né? Das fezes, começa no intestino delgado e ele depois é formado no intestino grosso, aonde vai ser liberado, né? Ser liberado para fora. Ok, ó. E o fígado, né? Ele vai produzir o que, pessoal? O fígado produz, a bile, ok? Produz a bile, que é armazenada onde, ó? Que vai ser armazenada, ok? Na vesícula biliar. Depois ela é jogada no duodeno, ok? Primeira parte aqui, ó, por um ducto. E o pâncreas produz o suco pancreático, que também é jogado no duodeno, né? E além disso, pessoal, o pâncreas, ele vai produzir o quê? Né? A insulina, ó, ok? Então, aqui, você pode observar ó, que ele é dividido em três partes, né? Duodeno, íleo e jejúnio. E no duodeno, é lá no duodeno que vai entrar em ação a vesícula biliar e o pâncreas, né? Estão liberando a bile e o suco pancreático para fazer a quebra ainda de determinados alimentos e a absorção deles no intestino delgado. É por isso, lembra lá quando a gente estudou lá os nematomintos? Os nematomintos têm uma película protetora no seu corpo. Por quê? Por causa da bile e do suco pancreático. Esses ácidos, né, essas enzimas, poderiam destruir aquele nematomito. Então, como ele tem uma película revertida, um exemplo lá da ascaridise, a lombriga, né, faz com que ele não morra lá no intestino. E por que eles ficam no intestino? É porque é lá que vai acontecer a absorção dos nutrientes. Então, a lombriga, ela fica lá só se nutrindo dos seus nutrientes. Você viu todos os efeitos, né? Ficar pálido, né? Tirando, não tô tão briga, né? Mas lá, por exemplo, um cistilotomose, né? Que é o amarelão, aí você fica pálido, fraco, preguiçoso, né? Isso acaba acontecendo. Beleza? Vou passar para o próximo. Olha aqui, pessoal, e o que acaba ocorrendo aqui, ó. Tá? Só pegar a canetinha aqui. E as células do intestino delgado ó, produzem o suco intestinal ou suco entérico, tá, pessoal? Na maioria dos autores aqui, ó, você vai ver chamado de suco entérico. Por quê? Se ele quiser falar intestinal, você já sabe que é no intestino. Então, qual é o mais lógico ele falar numa questão? Entérico. Ai, meu Deus, onde é que fica o suco entérico? Aonde? Aonde? Estômago? Intestino? Aonde é? Você não vai saber, né?
Então, geralmente os autores utilizam mais aqui, ó, suco entérico, né? E no intestino delgado, ó, durante cerca de 3 horas, mais ou menos 3 horas, os alimentos estão sujeitos, né, a movimentos intestinais que facilitam não só a mistura, como também, né, não só a mistura com o suco pancreático, que é a bile, suco intestinal, mas também, né, a deslocação durante este órgão, né, durante o intestino. Ele vai deslocando, vai sendo absorvido os nutrientes. Então, os nutrientes são retirados juntamente com água e vai formando só aquele bolo, que são as fezes, né? E quando ele sai do intestino delgado e vai para o grosso, né? Quando ele passa aqui, ó, no ilho, o que que acontece? Aí no intestino grosso vai só absorver água e forma, né, o bolo fecal. É por isso que você precisa comer alimentos ricos em fibras alimentares e você precisa beber bastante água, né? Caso você não beba água, por exemplo, a pessoa pode ter problemas, né, ao defecar, e vai ter que usar o supositório, né, para quebrar aquelas fezes que está dura lá dentro, para ela poder sair, né? O normal é você defecar todo dia, ok? E aqui, ó, né, ele pode medir, né, de cerca de opa, a 2 metros, né? E tem como, opa, eu passei aqui, né? Tá? Então, ó, pode medir, ó, de 1 a 2 metros, tem como seguintes, né, parte, função absorver água, formar e acumular e eliminar as fezes, tá? Isso aqui, pessoal, já é o intestino grosso, tá? Não tá a informação aqui, ó, mas aqui é um intestino grosso. Você pode observar que ele é bem menor. Ele vai de 1,5 m a 2 metros. Já o intestino delgado, uma pessoa adulta pode chegar até mais de 5 metros. Já o intestino grosso, ele é bem pequenininho, você pode observar. Ele começa aqui, deixa eu travando aqui para pegar a canetinha. Ele começa aqui, ó, né? Dá essa volta toda e termina bem aqui. Já percebeu que quando você está cheio, né, de cocô, de fezes, você fica meio inchado aqui, essa parte mais embaixo da sua barriga? Aí quando você defeca, você manda quase 1 quilo para o vaso sanitário, aí você vê que fica mais fininho, né, a sua barriga. Então isso acontece, ok? E quais são as estruturas do nosso intestino grosso, né? Cólon, é o seco, o colo reto e o ânus, ok? E nele também, pessoal, há o apêndice, né? Por exemplo, muitos falam que hoje em dia o apêndice vermiforme não tem, né, funcionalidade, né? Mas ele tem, pessoal, simplesmente de armazenar algumas bactérias, né? Mas qual era a importante função do apêndice, né? Era, pessoal, por exemplo, em mamíferos, ele tem uma alta funcionalidade, né? Onde ele ajuda, né? Por exemplo, lá onde armazena também bactérias que vão ajudar no processo de quebra da celulose, né? Para que ela seja absorvida, né? Por esses animais, né? Esses herbívoros. Então, eles quebram, né? Aquela celulose, eles vão quebrá-la e fazer com que a gente consiga absorver, né? A gente, por exemplo, se você comer um milho, né? Você já deve ter visto um meme na internet, né? O cara come um brócolis e o brócolis sai em forma, né, de fezes. Aí o cara come um milho e o milho sai inteiro, né? Então você pega, faz o experimento, come assim, pega uma colher de milho, não mastiga, engole e bebe água, né? Claro que não é para você se engasgar. Deixa lá e você vai ver, quando você defecar, olha o seu cocô. Aí você vai ver lá que vai ter espiga de milho. Não, não vai estar amarelo, né? Ele vai estar mais, perdeu aquela coloração dele, mas ele vai estar lá no seu cocô, né? Porque a gente não consegue absorver, né? Então, o apêndice em animais, principalmente herbívoros, né? Ele tem uma alta funcionalidade, né? Ajuda a degradar, né? Muitos, pessoal, se você for lá, por exemplo, lá jogar super interessante, né? Que é uma revista mais pelo lado evolucionista, você vai ver lá que esse apêndice, por exemplo, vão falar lá numa reportagem, no artigo deles, que ele perdeu a sua funcionalidade, ok? Por causa do hábito alimentar. Se você for ver bem antes, né, lá do domínio do fogo, o que que acontecia? Não se comia carne, né, pessoal? Não se comia tanta carne, né? Era mais vegetais, mais cereais. Tanto é que se você já viu isso em história, deve ter visto professores de história, né? Vocês estavam estudando lá, bem, né? Pedra lascada, essas épocas aí.
você vai ver que não tinha cárie, eles não possuíam cáries, né? Eles comiam bastante cereais, bastante leguminosas, bastante frutos. A partir do manuseio do fogo, começar a aquecer a carne, isso possibilitou, né, com que eles conseguissem aproveitar mais a proteína e conseguissem também se alimentar. Já comeu carne crua? Já viu, não? O cachorro lá rasga, né? Com uma dificuldade, você não conseguiria fazer toda a absorção, né? Outros não, pessoal. Outros vão falar mesmo que ele atrofiou, né? Ele reduziu, né? Por causa da sua funcionalidade que acabou também reduzindo no nosso organismo, tá? Por exemplo, minha sobrinha ela fez uma cirurgia porque caiu, pessoal, sementinha de tomate lá. Aí ele, ó, fechou, ficou inchado, tufou, né? Ela teve que fazer uma cirurgia, né? Hoje eu tenho colegas que, por exemplo, tem um colega meu que vai na bola, a gente até brinca com ele, né? Ele tem um L, uma tatuagem, né? Porque ele teve também aqui apendicite e a tatuagem que o médico açougueiro fez nele, né? O corte foi igual um L, abriu desse tamanho. E o da minha sobrinha, né? Agora, esses tempos, né? Tempo não, 3 anos atrás, foi só um cortinho, né? Fez a laser, né? Bem pequenininho, nem aparece nela. Bem pequenininho, antigamente não, né? Olha o Lzão que eles faziam, né? Então, aqui, ó. E qual é a principal função, turma? Aqui do intestino grosso, tá? Tinha aqui próximo de casa, na Praça Nossa Senhora de Fátima, aí rolava os solteiros e casados, né? Tinha um apelido do cara lá que era intestino grosso, né? Porque só fazia cocô, né? Então, o apelido dele era esse. Então, lembra lá, tá, pessoal, do intestino grosso, ok? A principal função dele mesmo, pessoal, é, né, a formação também, né, o resultado final do bolo fecal e a retirada de água, né, pessoal? Tem muita retirada de água aqui no intestino grosso, né? Tem como função, ó, absorver a água, formar, acumular e eliminar as fezes, né? E as fezes, elas ficam né, dormindo lá no reto, e quando fica muito armazenado, manda informação aqui para o seu encéfalo. Qual é a informação? Olha, libera lá, né? Faz lá com que a parte lá das pregas sejam abertas, ou então eu irei forçar para eu defecar. Já pensou quando você está com vontade de fazer o número 2, né? Com vontade de defecar, aí você está lá no colégio, meu Deus, estou com vontade, não está aguentando. Aí você manda uma informação aqui para o seu encéfalo. Ei, segura mais um pouco aí até chegar em casa. Aí você entra no carro, tá dobrando 2 quarteirões da sua casa, aí já manda informação, olha, tô perto. Então, opa, já queria assim, né? E você já se agonia dentro do carro lá, cara, deixa eu chegar, né? Você percebe que tá chegando próximo à sua casa. Então, o que que acontece, né? O bolo, né? Fecal, ele vai sendo empurrado, né? Ele vai saindo lá do reto e indo para o ânus para que seja eliminado. E você corre e acaba defecando, né? Ou absorver já não. Observar as suas fezes é importante, viu? Por que é importante? Porque assim você tem noção do seu hábito alimentar, ok? Tá? Então, se você estiver comendo muita comida pesada, não bebendo tanta água, normal é que suas fezes afundem, tá? Qual é o normal? Ela boiar, né? Ela fica boiando lá. Então, você tem que olhar. Ah, professor, eu fiz um cocô invisível, né? Ele desceu, eu nem vi. Né? Acontece às vezes, né? Mas você tem que observar, viu, pessoal? É normal defecar, né? Principalmente todo dia, tá? O seu intestino funciona de forma regular, né? Você defecar corretamente. Então, comam, né? Se alimentem de bastante fibras alimentares. Olha aqui, ó, como eles estão alojados, né? Perfeitamente. E aqui, pessoal, algumas curiosidades. A parede interna, né, de todo o tubo digestório é revestido por uma camada epitelial chamada de mucosa. O esôfago, né, canal que liga a faringe ao estômago, localiza-se entre o pulmão, atrás do coração e através do músculo, né, e atravessa o músculo diafragma, né, que separa o tórax do abdômen. Também controlação, né, na sua respiração. E o bolo alimentar leva de 5 a 10 segundos para percorrer todo o seu esôfago, né, chegar ao estômago. Apesar de estarem protegidos por uma densa camada de muco, as células da mucosa estomacal são continuamente lesadas e mortas pela ação do suco gástrico, né, ser muito ácido. Por isso, a mucosa está sempre regenerada,
né? Estima-se que nossa superfície estomacal seja totalmente reconstituída a cada 3 dias. A parede do intestino delgado é revestida internamente por numerosas vilosidades intestinal. Por quê? Porque nessas vilosidades ocorrerá também, né, a absorção de nutrientes. Também, né, pessoal, tem a sua flora intestinal, né, onde tem bactérias benéficas, né, que elas vão ajudar na absorção, por exemplo, né, ajudar lá, né, na absorção, falar assim para vocês, dos alimentos. Quando você come algo estragado, algo contaminado, destrói a sua flora intestinal, aonde você não conseguirá absorver os nutrientes. O que acontece? A diarreia, né? O alimento passa direto, né? Ele não está sendo absorvido, ok? Então, aí você tem que tomar lactobacilos, ok? E a parede do intestino delgado, como já falei, por numerosas vilosidades. Algumas curiosidades aqui, tá, pessoal? Pode ser para mais ou pode ser para menos, ok? Ó, sorvete de frutas, 5 minutos para ser degradado e digerido, ok? Copo de leite, 1h30. Prato de macarronada, 2 horas. Salada verde, 2 horas, né? Filé de carne vermelha, mais 2 horas. Copo de refrigerante, 2 horas. Porção de peixe, 2 horas. Fatia de torta, umas 2 horas. Pão com manteiga, umas 3 horas. Arroz, feijão e carne, 3 horas. Hambúrguer, de 3 a 4 horas. Porção de língua, né? Bastante, quanto mais gorduroso, maior é a duração da absorção, 6 horas. E um prato de feijoada pode chegar, se for aquela adubada, até 8 horas. Né? Uma porção de bacon, por ser bastante gorduroso, não é? Umas 12 horas. Então é importante que você está no churrasco, caso você coma carne, né? Você comeu lá e vai pular diretamente na piscina? Não. Espere um pouco, porque a ação, né, está mais concentrada aqui no seu estômago e no seu intestino para ocorrer a absorção. Então, a ação sanguínea, né, ela está mais concentrada aqui na sua barriga. E se você pular num rio, numa piscina fria, o que acontece? Você tem que se aquecer. Quem é que faz o aquecimento? Né? A sua corrente sanguínea, né? Então, dilatando mais rápido, o que vai acontecer? O sangue ele vai sair, precisa sair rapidamente daqui do seu estômago para se espalhar rapidamente para o seu corpo e aonde ele consiga resfriar. O que acontece se isso acontecer de forma muito rápida? Você acabou de comer e tomar banho de piscina, tomar banho no rio que esteja um pouco gelado, aí você vai passar mal, vai te dar tontura e você vai acabar, né, também vomitando. E para encerrar a nossa aula aqui, tipo de moléculas, quebras, né, que é realizado pelas enzimas e que é o resultado. O amido, né, que é um polissacarídeo, ele é quebrado por quem? Pela amilase. Peraí. Por quem ele é quebrado? Pela amilase, né? Na língua, ok? E também no seu estômago, tá? E o pâncreas também, ó. E o que ele vai liberar, pessoal? Glicose, ó. Tá. Acabei não esquecendo falando para vocês, ó. Falei em glicose agora aqui. Se a sua taxa de glicose, ó, aumentar, a sua taxa de glicose aumentar, quem é que vai entrar em ação aqui, pessoal? Né? Quem é que diminui a alta taxa de glicose? A insulina, né? Então, a insulina ela vai ser liberada, ela vai pegar essa glicose, né? O que ela vai fazer? Vai armazenar nas suas células, vai armazenar no seu fígado, né? E o que acontece? Né? Armazenou, ok? E forma de glucagon, principalmente, né? O glucagon, desculpa, tá? Em glicoproteínas, tá? E o que acontece aqui? Ele vai pegar, tá? Esse nutriente, essa glicose, vai levar para a sua célula para que seja produzida energia ou então vai armazenar no fígado. E se a sua taxa de glicose estiver baixa, tá? Quem é que entra em ação agora aqui? Quem vai entrar em ação aqui, pessoal, é o glucagon, né? O que o glucagon faz? Ele vai fazer com que aumente a taxa de glicose na sua corrente sanguínea, tirando, né, aquela glicose que foi armazenada no seu fígado ou na sua musculatura, né, para que ele seja absorvido, para que seja, né, posteriormente haja produção de energia, tá? Aumentou a taxa de açúcar, de glicose. Quem entra? Tá? A insulina, diminuindo.
colocando em células e também armazenando no seu fígado. Caso, pessoal, esteja muito baixo a quantidade de açúcar no seu organismo, quem faz aumentar? O glucagon, ok? Proteínas, aqui, ó, né? Proteínas aqui, turma, elas, ó, só mudar a cor. Aqui, ó, proteína com a enzima a protease, que vai quebrar essa proteína e o que, pessoal? Fazer com que ela torne-se, né, aminoácidos para que seja, né, absorvido, ok? Lipídios, quem quebra eles é a lipase, né, que vai liberar através de gliceróides e ácidos graxos, tá? Já, pessoal, aqui, ó, os açúcares, né, tá? Cada um vai ser quebrado de forma diferente, mas o resultado final aqui, ó, vai ser a glicose. Olha, falar em glicose, eu falei aqui, né? Cadê? Na insulina do glucagon, glicoproteína, tá? É glicogênio, desculpa, tá? É o glicogênio que vai ser armazenado, né? A insulina diminui, pega esse glicogênio, coloca no fígado, nas células e na musculatura também. Aí o que que acontece? Diminuiu a quantidade de açúcar, o glucagon pega esse glicogênio e libera essa alta taxa, né? Aí você vai estar com uma concentração sanguínea, né, mais elevada assim com glicose, ok? É por isso que quando você não se alimenta corretamente, você vai praticar atividade física, você sente câimbras, você fica fadigado muito rápido, porque o seu organismo, ele tira, né, o glicogênio da sua musculatura e pega aquela parte que foi armazenada no fígado, tá? Açúcar alto, insulina. Açúcar baixo e fazer com que ele aumente o glucagon, tá? Ó, os açúcares, pessoal, você tem sacarose, lactose, frutose e maltose. A sacarose, né, é a sacarase, né, que vai quebrá-la e fazer com que libere a glicose. A lactose, que é a lactase, e vai liberar, né, a glicose. Lembra de algumas pessoas que não produzem lactases. Se elas não produzem lactases, elas acabam tornando-se intolerante à enzima lactose, né? A lactose, desculpa, tá? Então, a lactase, quem não produz, né, não consegue, né, absorver o açúcar do leite. Aí a pessoa acaba tendo dor de barriga, acaba defecando um pouquinho com sangue, né? Geralmente aparece na criança, né? Quando vai descobrir, né, que ela tem intolerância. Okay? Então, não produz a lactase, aí tem que comprar um remédio, Lactil, né? R$ 80, se não me engano. Deve estar mais caro, né? Você tem a frutose, a enzima responsável por quebrá-la é a frutase, também libera a glicose. A maltose, quem quebra ela é a maltase, que faz com que a liberação de glicose. Qual a importância da glicose? Entrar na célula, principalmente lá na mitocôndria, para fazer a respiração celular, produzir energia, né? Lembra lá quando ela entra lá no processo de respiração celular? Vocês vão ver também mais para frente, né? No resultado final, lá na mitocôndria, né? A glicose entra, né? Lá na mitocôndria. Aqui está a mitocôndria, né? Esse açúcar vai entrar, né? Que é os nutrientes. E ele entra também, né? Junto com um oxigênio, ok? Vão entrar. Aí o seu organismo, ele vai liberar, né, turma? Vai liberar aqui, ó, ATP, que é energia. Vai liberar o CO2, ok? Acaba liberando CO2. E também libera uma quantidade, né, muito grande, mas libera uma quantidade de água. Então, por isso que é importante tudo isso aqui ser quebrado, ó, para liberar glicose e ela ir para a sua célula, né? Você absorver esses nutrientes junto com o oxigênio, você produzir energia, produzir o CO2, né? E o CO2 é eliminado e também água, né? Que você perde através das fezes, urina e também pela transpiração. Beleza? Então, turma, a aula de hoje ela vai ficando por aqui e até semana que vem. Lembrando, semana que vem temos aula através do Zoom. Não esqueçam, matrículas abertas. Tchau, até a nossa próxima aula.